E o Flamengo hoje joga para não ser eliminado de forma precoce. A repórter Duda Dal Ponte traz as informações para vocês. Oi, Rizek, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Seleção. Estamos no Maracanã, palco da partida de hoje entre Flamengo e LDU. E olha, uma partida importantíssima, porque até aqui o Flamengo não fez uma boa campanha na Libertadores, com só uma vitória, 2 empates e aquela derrota dolorida em casa aqui no Maracanã para o Central Córdoba. Por conta de todos esses resultados, se o Flamengo perder hoje, está eliminado da Libertadores. Esse é o momento de maior pressão do técnico Filipe Luís desde que ele assumiu o time profissional lá em outubro do ano passado. Do outro lado, o técnico da LDU, o argentino Pablo Sanches, falou ontem com a imprensa já aqui no Rio de Janeiro e ele disse que os jogadores do Flamengo são muito bons, que o time é muito bom, mas que eles podem ficar nervosos com essa pressão de ter que ganhar. Então ele disse que a LDU vai tentar aproveitar esse nervosismo para se defender bem e aproveitar as oportunidades. A LDU pode conseguir a classificação ainda hoje se vencer o Flamengo. Mas o Flamengo ainda depende só de si para se classificar. Para isso precisa vencer os 2 próximos jogos. E para entrar na zona de classificação para as oitavas de final ainda hoje, precisa ganhar da LDU por 2 gols de diferença. Algo que ainda não fez nessa Libertadores, é verdade, mas já fez 3 vezes no Campeonato Brasileiro. O ataque vai ter que funcionar. Falando um pouquinho sobre o time, o técnico Filipe Luís fez o último treino ontem e ele tem alguns desfalques, principalmente no meio de campo. O Pulgar, que é o titular absoluto da posição, está com problema na coxa direita. Ele teve um problema na partida contra o Bahia no final de semana. E o Alan, que seria o provável substituto, está com a mesma lesão, também saiu lesionado no jogo contra o Bahia. Por isso, o Everton Araújo deve ganhar uma chance no meio de campo. A boa notícia é que o De La Cruz, que cumpriu suspensão contra o Bahia, está voltando para reforçar esse meio de campo. O Wesley deve voltar à titularidade ali na lateral direita, ele ficou no banco de reservas no jogo contra o Bahia. E as principais dúvidas são no ataque. Isso porque Filipe Luís vem rodando bastante, já usou Michael, Cebolinha, Pedro, Bruno Henrique. Então a gente ainda não sabe como ele vai montar o time para hoje. Pode ser que o Pedro comece de novo no banco de reservas. Isso porque ele ainda está aperfeiçoando a parte física depois de retornar de uma lesão, ficar 7 meses fora. Então o Pedro pode começar novamente no banco de reservas e o Bruno Henrique no time titular. A ver. Então é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Flamengo e LDU é hoje aqui no Maracanã e vai ter muita torcida, tá? Mais de 60 mil pessoas são esperadas por aqui. Um abraço. Boa notícia para o Flamengo. Ganhou os 2 jogos que tem para fazer em casa, LDU e Táchira. Está classificado sem depender de ninguém. Má notícia. Não fez um bom jogo na Libertadores até aqui. Nenhum bom jogo. Aliás, se somar, talvez não dê 45 minutos de bom futebol. Contra o Táchira, fora de casa, venceu por 1-0. Quase deixa escapar a vitória no finzinho. Perde em casa do Central Córdoba, 2-1. Empata em Quito, e para mim, aqui eu não vou avaliar tecnicamente. Empatar em Quito, para mim, é ótimo resultado. Mas não fez um grande jogo, porque em Quito é difícil jogar bem mesmo. E na Argentina, não conseguiu se impor contra o Central Córdoba. Desempenho muito ruim do Flamengo. Muito ruim. Na Libertadores, porque no Brasileiro a gente viu grandes partidas desse Flamengo, mas na Libertadores não aconteceu. Ainda. O Flamengo fez 3 gols na Libertadores até agora, não foi isso? Fez um gol no Táchira, fez um gol no Central Córdoba e é isso aí. 3 gols. 4 gols. 4 gols. 1 no Táchira, 2... Não, 3 gols. 3 gols em 4 jogos. 3 gols em 4 jogos. Está acostumado a fazer muito gol. Mas eu sou otimista, Lédio. Eu acho que o Flamengo agora vai dar uma resposta boa. O Flamengo vai se classificar. Eu também acho que vai se classificar. Eu acho que ele vai dar uma resposta boa nesse momento de cobrança aí. Eu acho. Mas é curioso, né? Porque assim, a gente viu no Campeonato Brasileiro, ótimo, inclusive sábado, jogou super bem, na minha opinião. Jogou bem contra o Bahia. Mas na Libertadores a gente não viu o bom futebol do Flamengo ainda. Contra o Corinthians jogou super bem no Brasileiro, contra o Inter jogou bem. Mas na Libertadores não vimos essa bola do Flamengo ainda. Eu acho que é muito improvável que o Flamengo não consiga a classificação pelo potencial, pelos 2 jogos serem no Maracanã, ele é melhor que os outros. Essa é a tendência, muito provável. Agora, eu acho que o déficit já aconteceu, que esse era um grupo para o Flamengo ficar em primeiro, e a tendência é que fique em segundo, entendeu? Mesmo com a classificação perto de bem encaminhada. Só depende dele, ele é melhor que os outros, ele deve vencer os jogos. Mas vai depender de outros resultados para ficar em primeiro, muito difícil, muito difícil. E aí é um déficit que pode custar durante a competição.
Para pular para segundo hoje, tem que, a Duda falou isso, né? Tem que vencer por 2 gols de diferença pelo menos, para no saldo de gols poder ultrapassar a LDU. Isso. Ele tem que tentar golear para vencer, aí ele ultrapassa o LDU e depois a tendência é que ele goleie Tátira e torça ali para um... Hoje é um jogo de controle, né? Não tem o Eric Pulgar, que normalmente é o jogador da primeira bola, aquele cara, né, das escolhas corretas, que cumpre também aquela função de ocupar um espaço grande de campo, bola pelo alto. Eu acho que o Flamengo vai ter dificuldade em saída de jogo hoje. Everton Araújo, né? A tendência é essa. É o que se fala. E outra coisa que eu acho é o seguinte, eu acho muito legal você ver o Arrascaeta fazendo gol, tem 10 gols na temporada, mas quando você vê que o Arrascaeta, o artilheiro do Flamengo na temporada, que alguma coisa... É bom você ver ele com 10 gols, mas cadê os atacantes? Por que os atacantes estão marcando tão pouco? Isso chama atenção. O lado bom chama atenção de um lado que não está funcionando, que é o poder, a eficiência dos atacantes. E outra coisa, se você tem o Pedro, 70%, 80%. E hoje é um jogo decisivo, você tem que botar o Pedro no jogo. Tá, mas se você tem o Pedro 70%, 80%, você sabe que ele não vai jogar 90 minutos, correto? E aí a pergunta é, você começa com ele ou você termina? Cara, eu tô respeitando muito o planejamento do Flamengo com Pedro e Arrascaeta. E se tu bota ele, perde ele para alguns jogos. Tô olhando de fora e tô achando muito bem cuidadoso. Não estou dizendo que não é cuidadoso. Nós estamos em maio, né? Quebrar o jogador agora, sim. É uma decisão. O jogo é hoje. O ataque não está funcionando. Ele é o artilheiro, que já voltou, já fez 4 gols. Cara, mas assim, no mundo normal, o Flamengo não deveria precisar do Pedro para ganhar bem da LDU. Eu não vou discutir com médico, com fisiologista, eles que sabem. Eu só estou dando uma opinião técnica. Essa LDU é uma das versões mais frágeis que a gente já viu da LDU. Lédio, então, eu acho que assim, se ele não jogar hoje, não é que não tem condição de jogo, de jogar por causa da intensidade, por causa da condição física de poder performar. Eu acho que é risco de lesão. Não é porque... É porque ele já jogou outros jogos de saída. Contra o Corinthians ele não jogou de saída? Contra o Corinthians, não lembro exatamente qual, mas ele já jogou de saída, sim. Já foi titular. Gols, inclusive. E aí eu acho, justamente, para o Flamengo não usar o Pedro hoje, dada a importância do jogo, é porque deve ter algum indicador muito forte de... Aí e não é nem questão de manter ritmo, de ter ritmo. Me parece tão óbvio isso, né? Se ele não entrar em campo hoje é porque há um estudo apontando o risco para isso. E insisto, cara, Flamengo tem elenco para ganhar bem hoje mesmo sem o Pedro, cara. Se não ganhar da LDU em casa é porque não merece jogar a próxima fase mesmo. Se não conseguir, depois de tudo que já fez de ruim na Libertadores, não consegue hoje ganhar da LDU em casa, Maracanã lotado, é porque não merece jogar o mata-mata. 4 rodadas, 5 pontos, é muito pouco mesmo. Muito pouco. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão, que hoje se prepara para enfrentar a LDU de Quito no Maracanã. Vamos ver hoje qual vai ser a do Felipe Luiz, se ele vai ter coragem de colocar os times titulares e os caras vão com unhas e dentes para cima da LDU de Quito para se classificar aí para a próxima fase da Libertadores, ou se eles vão abandonar a Libertadores de vez. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando aí, especulando sobre isso e muito mais, então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo. O Flamengo deve sim permanecer na Libertadores, ou vocês acham que o Flamengo deve abandonar a Libertadores? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. E agora, sem mais enrolações, para pro vídeo. Falar agora sobre Ángel Di Maria, porque a informação que saiu no jornal Record, lá em São Paulo, é um veículo de imprensa muito conceituado, dá conta que o Di Maria tem contrato com o Benfica até o dia 31 de junho. Daria para ele jogar o Super Mundial pelo Benfica somente até as oitavas de final. Só ali a primeira fase, né? Aqueles 3 jogos e o primeiro jogo das oitavas. E aí o que acontece é o seguinte, ele chegou a um acordo com o Benfica e ele se despede da equipe portuguesa agora, no dia 25 de maio. Com isso, o jogador estará livre no mercado para fechar com qualquer outra equipe do mundo. E eu queria saber a sua opinião. O Flamengo já deixou claro o interesse em contratar pontas, tanto ponta direita como ponta esquerda. Na sua opinião, o Flamengo deveria ir atrás do Di Maria, visto que o jogador chegaria no Flamengo de graça, já que ele não vai ter mais contrato com o Benfica, já que ele não vai mais precisar prestar obrigações ao Benfica, ele chegaria ao Flamengo
de graça. Na sua opinião, o Flamengo deveria ou não ir atrás do Ángel Di Maria, até para jogar o Super Mundial? Se o Flamengo fizer um contrato com ele aí de um ano e meio, por exemplo, que é até o final do ano que vem, ele jogaria o Super Mundial, depois conseguiria jogar Libertadores, depois conseguiria jogar outros jogos com a camisa do Flamengo. Vale lembrar que o José Boto tem bastante influência ainda dentro do Benfica, ele conhece muita coisa no futebol português, que pode talvez facilitar o acesso ao jogador até para tentar aí uma negociação. Queria a sua opinião. Você contrataria ou não Ángel Di Maria? Seria para você ou não uma possibilidade de contratação? Coloca, por favor, nos comentários. Jogo também muito importante para a sequência e para a continuidade do Flamengo na Conmebol Libertadores. Cícero Melo, você me prometeu a escalação ou provável escalação do Flamengo. E qual que é? O torcedor do Flamengo, ele tá confiante, ele tá com medo, ele tá tenso, ele tá ansioso? Como você tem sentido por aí, Cissão? Olha, Mari, um beijo pra você, um abraço nos companheiros e no fã de esporte. Tudo isso que você falou. Tá ansioso, tá tenso, tá vivendo expectativa. Maracanã aqui vazio. Mas à noite vamos estar com o Maracanã lotado. Mais de 55 mil ingressos vendidos antecipadamente. Vamos ter aí em torno de 60 mil rubro-negros empurrando o time para um jogo que é uma verdadeira decisão no Grupo C. Quinta rodada, Flamengo e LDU do Equador, 21h30. Nesse momento o Flamengo não estaria classificado. Está em terceiro lugar com 5 pontos ganhos. A LDU tem 3 pontos a mais com 8. E já praticamente classificado, mas não matematicamente, Central Córdoba da Argentina tem 11 pontos ganhos. Pode até ter um tríplice empate, né? E os 3 na última rodada decidirem tudo no saldo de gols. A situação é complicada. No jogo do turno, terceira rodada, 22 de abril lá em Quito, quase 3 mil metros de altitude, houve um empate em 0-0. Se o Flamengo perder hoje, estará eliminado precocemente da Libertadores da América. Se ele empatar, então vai ficar numa situação difícil, porque vai ter que depender, claro, da última rodada ele vai ganhar do Deportivo Táchira, que é um time muito fraco, não pontuou ainda, o time venezuelano, mas vai ficar dependendo de um resultado no último jogo, né? No caso, a LDU teria que perder em casa para o Central Córdoba, que é um pouco complicado também. E pode ter esse tríplice empate. O ideal é que o Flamengo vença hoje por 2 gols de diferença, ele já passa para a segunda colocação, ultrapassa a LDU, e aí na última rodada, ele fazendo um bom placar, ele estará classificado para a fase de mata-mata, as oitavas de final. Hoje o Felipe Luiz não tem alguns jogadores, 2 volantes, o titular e o reserva estão lesionados, contusão muscular na coxa direita, os 2, Eric Pulgar e o Alan, deve jogar o Everton Araújo. Tem a volta do Wesley, que ficou no banco, foi preservado no jogo contra o Bahia. Quem jogou foi o Varela, hoje volta o Wesley. E tem o Plata, que está fora com a lesão no joelho. Para terminar, como eu prometi, vamos então à provável escalação no Fluminense com algumas dúvidas. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, a zaga de área com Léo Ortiz garantido, e uma dúvida, Léo Pereira ou Danilo, e o Alexandro completando a defesa. O meio de campo com o Everton Araújo deve começar jogando, De La Cruz volta de suspensão no Campeonato Brasileiro, Gerson e Arrascaeta. E na frente, aí temos uma dúvida na dupla de ataque. Deve começar jogando o Bruno Henrique, e ficaria uma vaga para o Michael, Juninho e Pedro. O Pedro deve começar no banco de reservas e entrar no decorrer do jogo. Promessa cumprida, então, do Cícero Melo pra gente. Obrigada, viu, Cissão, trazendo todos os cenários aí pro Flamengo. E o Cícero disse que seria interessante pro Flamengo fazer 2 gols ou mais, né, de diferença hoje. A verdade é que na Libertadores ele tem mais dificuldade de fazer, então, esses gols. As médias do ataque do Flamengo em 2025 sem o estadual. Na Libertadores as médias são menores em tudo, né, em gols, em finalizações certas e também em grandes chances. Nas outras competições, né, em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ele consegue. O Cissão fica com a gente aqui também para participar do papo. É difícil imaginar o Flamengo fazer 2 gols no Maracanã hoje? É isso que a gente está esperando do rubro-negro? É o mínimo. Deixa eu só confirmar aqui, Bruno. Foi 1-0 no Tátira fora. Foi um empate com a LDU, 0-0. Isso, empate. 0-0. Ah, foi 0-0 com a LDU? 0-0. Ah. Tá. Não, mas é o mínimo fazer 2 gols hoje? Não, uma vitória tá bom. O Flamengo tem que ganhar. O Flamengo tem que ganhar. 1-0, Jailson. Que 1-0 que, Bruno? Não resolve a vida, não? Não. Resolve. Tem que ganhar sim. Da mesma forma que a gente está falando do Bahia,
de ter derrapado contra o Nacional em casa foi o Flamengo ter perdido pro Central Córdoba em casa. Foi. Porque o empate contra ele deu fora, ok. Chegou a ser um 2-0. Exatamente. A vitória lá contra o Táchira fora, mesmo que seja fora, ok também. Sim. Mas você não perdeu. Até o empate com a LDU fora, acho que essa tá até na conta, né? Ok. Então, mas o fato de na última rodada ser o Táchira, isso não tira um pouquinho a pressão? Mas a questão é que do jogo de hoje, o Não desespero? tira, porque se perder hoje está eliminado, né? Sim. Então não tira a pressão, hoje é final, mas é o jogo mais importante do ano. Não, é que nessa questão do saldo... Mas o Táchira é o saco de pancadas do grupo. Então, mas é que pensando nessa questão do saldo, talvez não tenha essa obrigação de hoje golear. Depende do minuto do jogo. Entendi. Eu te entendi, mas depende do minuto do jogo. Se tiver lá 85 minutos, 0-0, aí 1-0... 1-0 é goleada. Explosão no Maracanã. Explosão, amém e tudo mais. Como foi o gol do Arthur ontem? Isso aí. Então, eu só... Ou o gol de empate do São Paulo ontem, naquela condição do jogo. A minha ponderação é... A LDU é bem diferente do Táchira. Sim. Sim. Se você se desorganizar em algum momento tentando fazer placar... Vai tomar. Exato. Entendi. Você tem que ter organização defensiva. Já para semana que vem, não, né? Na última semana do mês. Você já sabe, todo mundo pagou as contas aí, Táchira, LDU, Córdoba, como é que tá tudo em dia? Eu vou ter que fazer goleada. É diferente de você encarar a LDU e de encarar o Táchira. A LDU é um grande do continente, né, gente? Sim, não, mas é um grande do continente. É um time que a gente... Eu acho que situação de jogo, se o Flamengo fizer amanhã, a gente falando aqui, o Flamengo ganhou de 1-0 da LDU. Eu não vou fazer cara feia. Ganhou de 1-0. Eu lembro que agora, se ganhar de 1-0 do Táchira, eu vou falar que não, né? Você precisa ganhar. Se precisa ganhar bem, você não pode ganhar de 1-0 do Táchira. Foi há 1 ou 2 anos, quando o São Paulo enfrentou... São Paulo e a LDU, não foi? Na Sul-Americana? E eu lembro que teve um comentário nesse sentido. Se desorganizar no Morumbi, a LDU vai saber como aproveitar. Sim. E talvez ainda fosse até a LDU do Zubeldia. Pode ser. E aproveitou. A LDU do Zubeldia campeão da Sul-Americana contra o Fortaleza. Era o Zubeldia o técnico. Não é qualquer adversário. E tem um perigo que, assim, às vezes a gente está falando aqui de todos os cenários, vai ser 3-0 pro Flamengo, 8-0 contra o Táchira e tá tudo resolvido. É um cenário possível. Mas a verdade é que esse resultado de hoje é muito importante, porque a gente sabe que quando o time tem que golear, dá ansiedade. É mais difícil, A bola bate no travessão, na cabeça, nas costas, no ombro. E a Libertadores está difícil pro Flamengo. Copa do Brasil, Marra. É o Flamengo e o time Júnior Mirim, lá do interior de Minas Gerais, que joga bola uma vez no ano, empata e consegue levar o jogo para uns pênaltis. Não é porque o jogo, necessariamente, na última rodada é fácil que você tem garantida a goleada. Quantas vezes a gente vê esse tipo de chatura em competição? Então, a tensão desse jogo, para mim, é isso. É 1-0, tô bem, tô fechado. Hoje contra a LDU. Contra a LDU. Porque eu não quero correr o risco de ficar desesperado pro... Não, tem que ganhar. Tem que ganhar. É isso que a gente tá falando, até porque se for qualquer... Enfim, se perder, tá eliminado, tá fora e tudo mais. Mas, você já fez 1-0, vai trabalhar para fazer o gol. Claro, não vai ficar gastando bola lá na defesa. Então, mas esse que tá sendo o problema do Flamengo na Libertadores. O Flamengo, além de perder muitas chances, o Flamengo, pelo menos é o que me parece, é que fica circulando a bola de um lado pro outro, toquinho, aí não tem finalização, e aí você não marca o gol. Você tem que chutar um pouco mais pro gol. E tem a sensação que me passa de assistindo ali aos jogos é do seguinte, a equipe parece que a qualquer momento vai fazer o gol. Aquela tranquilidade, Que ela acha que a qualquer momento vai fazer o gol. Que acha que a qualquer... E tudo bem, 90 minutos, é tempo pra caramba, depende. Então, mas talvez isso tenha prejudicado o time nesses 2 jogos de Libertadores. Sim. Contra o Córdoba, quando até rodou ali alguns jogadores, e talvez contra o... Qual foi o último jogo? Ele sofreu um empate? Não, ele foi 0-0. O Central Córdoba. O último jogo foi o Córdoba. Isso. Gol do Arrascaeta. E depois ele toma. Então, mas hoje a mobilização não é diferente? Tem que ser. Diz que é dos jogadores ou dos jogadores? Mas eu já acho que contra o Córdoba já estava muito... Já estava mobilizado. Mas aí faltou perna no segundo tempo? Porque aí, se faltou perna no segundo tempo, se faltou perna no segundo tempo contra o Bahia, você não vai recuperar a perna assim rápido em uma semana. É um alerta para hoje também. E tá sem o Pulgar, né? Como o Cícero já destacou, né? Que é um jogador... principais jogadores do time. Muito importante.
qual que é a dúvida, ô Cícero? Repete pra gente aqui também do setor ofensivo, porque a gente está falando exatamente da necessidade do Flamengo de fazer gols. Quem que tá sendo cotado aí para ser o ataque do Flamengo? Qual está sendo, né, o cotado? Olha, só relembrando aqui, sem o Pulgar e sem o Alan, deve jogar o Everton Araújo. De La Cruz está voltando, suspensão no Campeonato Brasileiro. O ataque está totalmente indefinido, porque você tem 4 jogadores para escolher 2. Pelo que eu pude apurar, o Bruno Henrique está garantido. Ficaria uma vaga para o Michael, Juninho ou Pedro. A tendência é que o Pedro comece no banco. Então ficaria essa dúvida entre o Michael e o Juninho ao lado do Bruno Henrique, pelo menos para início de jogo. Agora eu tive fazendo umas contas rapidamente aqui, já que hoje o programa virou uma aula de matemática, né? De estatística, de matemática. Então eu andei fazendo umas contas aqui mais rápido, porque eu estou no ar, não dá para ficar aqui examinando tudo. Por que isso vai ser um desastre se o Flamengo empatar hoje? Porque ele vai depender de uma derrota da LDU em casa para o Central Córdoba na última rodada. O Flamengo, claro, vai pegar o Deportivo Táchira. Terá que vencer se a LDU perder por 1 gol de diferença na última rodada. O Flamengo terá que vencer no mínimo por 3 gols de diferença. Aí todo mundo vai dizer, mas o Táchira dá para você golear 3-0, 4-0. Mas uma coisa é você, num jogo que não precisa de saldo de gols, de placar, você fazer 3, 4, 5, você está jogando descontraído. Outra coisa é você ter a obrigação de ter que ganhar por 3 gols de diferença, toma um gol, tem que fazer 4, aí é muito complicado. Então hoje, pelo menos a vitória é fundamental para no último jogo o Flamengo, mesmo que o Flamengo ganhe só de 1 gol de diferença hoje, 1-0, 2-1, 3-2, ele poder depois jogar com tranquilidade para golear o Deportivo Táchira. Ao contrário de que se ele empatar hoje, ele vai ficar numa obrigação, vai ser um caldeirão, isso aqui é torcida pressionando o jogo inteiro. E aí os outros 2 ali de cima podem... O empate ficaria bom para os 2 na última rodada, não ficaria? Ficaria. Se o Flamengo empatar hoje... Tá. Né, se hoje o jogo terminar empatado... Você diz LDU e Central Córdoba. LDU e Central Córdoba, com um empate classifica os 2. Sim. Esse é um outro pode perigo. afastar essa... Porque é isso, o Central Córdoba tem 11. Olha lá, LDU tá aqui tem... embaixo. Vai para 10. Eu tô vendo o saldo também, mas tá LDU tudo certo. vai para 10 e o Flamengo morre com 8. Não, com 9. Com 7. Não, com 9, com 9. Se empatar. Porque a LDU iria para 9 e o Flamengo se eles empatarem, eles vão iria a 10. pro saldo, não é isso? O Central Córdoba foi uma grande surpresa do grupo, né? Exato, porque todo mundo esperava LDU e Flamengo. Esperar Flamengo. Não. E ainda assim, liderando o grupo. Liderando e folga. A gente tem as telas, então, com cenários possíveis pra gente dar uma olhada e desenhar, então, pro fã do esporte, porque nossa aula de matemática tá tenebrosa. Desenha, Mariana. Só de humanas, né? Dá um desconto. Não, então vamos lá. A gente tem aqui direitinho com a questão do saldo, Bruno. Imaginando que, vamos lá, cenário de o Flamengo empate. não ter saldo nesse momento. É incrível. Esquisito, né? Esquisito. Você chamou atenção pra isso outro dia, Mário. Com 6 pontos, imagina que empata, tá? 6 e 9. Aí vai pra última rodada, se LDU e Central Córdoba fazem um jogo de camarada e fecham em empate também, ele vai a 10. O Flamengo teria 6. Só pode ir a 6, até 9, não dá? Então, porque aí um ajuda o outro ali. Se empatar hoje, na última rodada, eles podem fazer um acordo de camarada. Pode. Ou será que a LDU não faria esse acordo porque ela buscaria de todo jeito o primeiro... Ser primeiro do grupo? Pode primeiro ser. do grupo. Olha lá. Mas não dá pra contar com isso. Não. Lê aí, Bruno. Mais alguma coisa? Só ler? Cafezinho, talvez? Bucomaxilar. Então vamos lá. O Flamengo tem 5 pontos. É o terceiro no grupo C, com 3 pontos a menos que a LDU e 6 pontos a menos que o Central Córdoba. Isso a gente viu na tela. Então, se ele vencer a LDU por 1 gol de diferença, ele fica com 8, mas com saldo menor. Se ele vencer por 2 ou mais, aí ele fica com saldo maior. Era o que o Jailson estava projetando aqui, certo? Se ele empatar, ele vai ter que vencer o Táchira na última rodada, e aí sim, torcer para a LDU perder para o Central Córdoba. Isso é um absurdo. Em casa. Então empate hoje está descartado. Isso é um absurdo. Você chega na última rodada. Bruno. Você chega na última rodada tendo que torcer contra o adversário para conseguir a classificação, sendo que na teoria, antes ali, né? Você é o principal time do grupo. Você é o principal do grupo, não. É verdade. Fala, Cícero. Não, para simplificar para o torcedor que está acompanhando a gente em casa, agora acompanhando o Sport Center, aquele torcedor que faltava aula de matemática, não gostava de matemática, ia fazer qualquer outra coisa, ia para a praia. Seguinte, hoje, coloque na sua cabeça, torcedor rubro-negro, 2-0, tá de ótimo tamanho, 2-0 o Flamengo passa a LDU
e depende do último jogo fazer um saldo maior do que os outros dois que vão jogar lá. Então, 2-0 está ótimo. O Flamengo praticamente garante sua passagem para a fase, claro, vencendo depois de goleada o Tátira, que o Tátira não ganha do meu time lá no aterro do Flamengo. Então o Flamengo vai ganhar esse jogo, resta saber de quantos. Ah, se o Cícero jogar, não ganha. Nem o Racing ganha do time do Cícero Melo no cilindro, Mário Marra. Não. Não é? Bem demais. Não, é o pacotão do Sissão. Se o Samarone estiver em campo, esquece. Ah, ele vai fazer gol. É o pacotão do Sissão. 2-0. E qual é a formação pro ataque? Porque o Cícero estava falando das dúvidas. Eu iria com Bruno Henrique e Pedro. E Pedro? Não brinquem com coisa séria. Mas então tem a questão da minutagem do Pedro, né? Mas eu entendo. Senão não vai ter minutagem nenhuma para Libertadores depois. Tem a questão da minutagem do Pedro, eu iria também com a força máxima, não tem essa. Não vai botar o Pedro no desespero. Vai com força máxima nos 45 iniciais e se fizer o resultado, ou se, enfim, precisar de alguma coisa depois, você tira. Se desgastar, tem que preservar, depois tira. Mas eu já iria com força máxima. E do outro lado tem um time grande, gente. Assim, tem que fazer gol. Só que eu li a questão da possibilidade do Pedro ficar fora, né? Com o Bruno Henrique e Michael. É, o que o Cícero falou, pode ser Michael, pode ser Juninho, para pensar numa característica diferente. E aí, entre Michael e Juninho? Muda muito, né? Além de mudar muito, a torcida já não vai ficar muito feliz, não. Se entrar com Michael ou Juninho? Qualquer um dos dois. O Michael, porque o Michael tem perdido muito gol, o Juninho também. Mas a bola vai na área e o Juninho checa pro gol. Então quer dizer que ele quer Juninho... A torcida quer Juninho e Pedro. Não, Bruno Henrique. Desculpa, Bruno Henrique e Pedro. Mas é óbvio, né? Checa. Faz isso. Não é, Mari? Você tá no Maracanã, você quer ver o Pedro e o Bruno Henrique. Exatamente. Claro. Bem, Vene Casagrande, ninguém sabe o time do Flamengo, mas tem muitas dúvidas aí pairando no ar. Quais são as escolhas que você acha que o Felipe Luiz vai fazer? Que você acha, com a sua experiência, com o seu entendimento já do trabalho do Felipe Luiz, o que você acha que ele vai arrumar aí para esse Flamengo contra a LDU? A gente já citou aqui durante toda a semana que o Flamengo precisa vencer e marcar gols também é interessante, hein, Vene? Claro, eu acho que vencer, independentemente, e assim, eu preciso explicar quando eu digo aqui ontem que o Flamengo tem a obrigação de golear a LDU e Deportivo Táchira. Quando eu falo obrigação, não é só por causa do elenco, é pela forma como os jogadores trataram a Libertadores até o momento. A falta de respeito que foi até mesmo com os torcedores que foram ao Maracanã para ver aquele vexame diante do Central Córdoba. Se eu fosse jogador, se eu fosse o técnico Felipe Luiz, se eu fosse alguém da diretoria do Flamengo, eu teria vergonha de fazer o torcedor do Flamengo assistir a um jogo entre Deportivo Táchira e Central Córdoba e os torcedores do Flamengo teriam que torcer para uma equipe nessa altura do campeonato, num grupo tão fácil que foi o grupo do Flamengo na fase de grupos. Dito isso, em cima desse meu ponto e dessa minha análise, que eu acho que os jogadores têm sim a obrigação, não só pelo comportamento, mas também pelo elenco que tem, eu acho que o mais importante nesse momento para o técnico Felipe Luiz é ele pensar como ele vai botar o meio-campo do Flamengo. E eu vou repetir o que eu falei aqui ontem. Pensando em saldo de gols, pensando que precisa fazer um placar elástico, eu começaria com De La Cruz e Gerson, os dois volantes. Você começaria desse jeito? Eu começaria desse jeito e botaria mais um atacante, seja Luiz Araújo, seja o Cebolinha para jogar junto com o Bruno Henrique, mas eu começaria com De La Cruz e Gerson, esses dois volantes. Vene, e o Léo Ortiz? O Léo Ortiz eu pensaria se ele quisesse colocar um primeiro volante, teoricamente, de marcação, porque eu não colocaria o Everton Araújo. O Everton Araújo para mim seria a terceira opção. Então esse meio de campo do Flamengo, te respondendo, Fernandinho, eu começaria com Gerson De La Cruz. Acho que daria mais dinâmica, mais velocidade e não pensaria tanto na marcação, até porque não vejo uma LDU vindo para cima do Flamengo. De fato, não vejo isso. Você não vejo. Eu acho que a LDU vai vir para empatar. Vem na boa, né? Na boa, para sair vivo. Porque, de fato, a LDU ainda tem chance, sim, de classificar. Na última rodada, se conseguiu um empate aqui. Não acho que a LDU vai se arriscar tanto assim. Então o Flamengo vai ter que ir para cima. Acho que a característica do time do Flamengo vai ser a mesma que sempre foi, independentemente do jogador que entra em campo. Se for time reserva, time titular, a gente vê um Flamengo ofensivo, uma intensidade muito alta. A dúvida é, o Flamengo vai conseguir manter a intensidade no segundo tempo? Porque nos últimos jogos não conseguiu fazer isso. E não é culpa do Flamengo, não é culpa do Felipe Luiz. É culpa do forte calendário e das viagens que o Flamengo enfrentou. Mas eu acho que os jogadores eles precisarão dar a vida. Óbvio que não é uma figura de linguagem isso aqui. Claro. Terão que dar a vida, dar o sangue em campo e demonstrar para o torcedor que está pagando muito caro no ingresso e vai lotar mesmo assim, que eles querem se classificar, que eles estão honrando a camisa do Flamengo.
Porque a forma como eles trataram a Libertadores até o momento é uma forma ridícula. Subiram no salto, menosprezaram a competição e deu no que deu. Está chegando nas 2 últimas rodadas da fase de grupos, tendo que vencer e até mesmo golear as equipes. O Vene trouxe aí que, na opinião dele, isso é uma opinião, hein, gente? Não é um drone do Vene, é uma opinião. Pelo que ele olha, observa nas escolhas, do que ele já entendeu, aqui ele acha que o Felipe Luiz pode fazer uma escolha aí de Gerson e De La Cruz, não é isso, Vene? Isso. Você concorda? Aí eu quero a opinião de Lucas Pedrosa. Lucas Pedrosa, você faria essa escolha para esse jogo contra a LDU? A gente já trouxe todos os elementos aí da necessidade de vencer. Sim. De, se puder, marcar bastantes gols, e porque isso é importante. Qual a escolha que você faria? Você concorda com o Vene? Essa não é a opinião do Vene, é o que ele acha. Léo Ortiz, primeiro volante, Everton junto com o De La Araújo. Cruz. Everton Araújo junto com o De La Cruz. Sim. Ou Ou recuar o Gerson. Gerson junto com o De La Cruz e bota alguém no setor ofensivo. Olha, primeiro a gente tem que olhar o adversário. A LDU é forte? Não é. Talvez seja uma das piores LDUs dos últimos tempos. Sim. Se a gente for parar pra pensar no jogo de ida, lá em Quito, vamos dizer assim, cara, um time muito mal treinado, uma equipe que apostava muito em bola longa, que estava apostando muito mais em altitude do que realmente envolveu o Flamengo. Então, no Maracanã, o Flamengo tendo a necessidade dessa vitória, uma vitória com um placar elástico, eu acho que colocar o Gerson como segundo volante é uma boa opção. Até porque você não precisa deixar o Gerson preso. O Gerson tem condições de flutuar pelo campo inteiro. Então, assim, o Flamengo vai ser muito atacado hoje? Eu não acredito nisso. Eu acredito que a LDU vai vir pro Maracanã para tentar segurar o resultado de um empate. Porque para ela é muito interessante, para o Flamengo é terrível, para a LDU é interessante. Então talvez você colocar um time mais ofensivo, sem dúvida alguma é interessante. E se no momento que o Gerson tiver de segundo volante, não deu certo, troca. Não deu certo, troca, entendeu? Eu acho que o Flamengo vai ter 90 minutos. Primeiro, é um time muito mais qualificado, é uma equipe que vai jogar com a força de sua torcida, ingressos esgotados no Maracanã. Tem que apresentar um futebol melhor na Libertadores, porque a Libertadores do Flamengo até aqui é decepcionante, para ser muito sincero. Ainda mais com o nível dos adversários do grupo. É decepcionante o Flamengo chegar numa quinta-feira, numa quinta rodada de Libertadores e tá tendo que precisar de resultado para conseguir se classificar. Não é nem em primeiro, é conseguir se classificar. Então assim, cara, é a hora dos jogadores chamarem a responsabilidade, não é só pensar em Felipe Luiz, chamar a responsabilidade dentro do Maracanã e fazer um jogo decente, seja lá qual for a formação. Então, para mim, primeira opção, Gerson, ou a segunda opção, o Léo Ortiz de volante. Daqui a pouco eu quero o placar da amizade, o placar da sinceridade, mas antes, você falou que o empate é terrível pro Flamengo. A gente tá falando isso aqui, né, Vene, a semana inteira. Esse é o grupo do Flamengo, que é o grupo C. Central Córdoba é o primeiro colocado com 11 pontos. LDU, que é o confronto do Flamengo hoje, com 8 pontos. E o Flamengo em terceiro lugar com 5 pontos. O Deportivo Táchira tá aí em quarto com nenhum ponto. Gente, a pontuação do Flamengo, ela é vergonhosa. Mas o saldo de gols também é terrível. Aqui, o saldo de gols. O Flamengo tem 0 de saldo de gol na quinta rodada da Libertadores da América. Ele marcou 3, tomou 3. Isso é... Gente, é pro jogador do Flamengo ter vergonha e dar a vida em campo. E você vê que o grupo é ruim. Quando horrível, você vê cara. que o saldo de gol de todo mundo é péssimo, né? E olha que tem uma mamata, né? Fernandinho, exato. Eu vi Deportivo Táchira e Central Córdoba. Foi um jogo horrível de assistir. São duas equipes extremamente fracas. E o Flamengo teve dificuldade para vencer o Deportivo Táchira, só venceu graças ao Arrascaeta, que fez uma jogada incrível, uma jogada de craque. Pra isso serve o craque, né? Isso. E o Central Córdoba, em 2 jogos, o Flamengo não venceu. Então, assim, jogadores do Flamengo, vocês têm que ter vergonha e hoje dar a vida em campo para poder vencer a LDU por um placar elástico. Não, mas se vencer por 1 gol de diferença, tá ótimo. Não tá ótimo. É feio porque eu tô com o Pedrosa. É uma das piores LDU que a gente viu aí nos últimos tempos. Pois é. O que acontece com o empate? Ele é eliminado, né? Não, Ainda não? Vai a 6, o LDU vai a 9. Aí tem que torcer pro Flamengo ganhar de goleada o Deportivo Táchira na última rodada. Que não é difícil e também. a LDU perder. E a LDU perder pro Central Córdoba. E aí, se isso acontecer, isso obviamente é o achismo. Eu seria leviano dizer que eles vão fazer isso. Mas você acha que eles não vão fazer um joguinho de comadre pros dois passarem? Com certeza. Alguém vai querer correr o risco de pegar o Flamengo na próxima fase? Pô, gente. Não, vai reviver um time que ganhou 2 das últimas 5 Libertadores. O que não é errado. A gente pode discutir se é antiético ou não. Mas tá no regulamento, se eles empatarem os 2 passam, pô. Pois bem, pessoal, é mais um vídeo, né? O Flamengo que só tem chances de passar em segundo lugar aí do seu grupo. E agora vai enfrentar a LDU de Quito, justamente o segundo colocado, né? A LDU de Quito que tem 8 pontos, o Flamengo tem 5 pontos e hoje vai se enfrentar no Maracanã.
A vitória do Flamengo hoje, eles empatariam em 8 pontos e ficariam ali só pelo critério de desempate. Acho que acredito na mesma colocação. Mas e aí? Acho que o Flamengo só passaria com uma baita goleada, mas aí acho que acredito que fica um pouco mais difícil, já que o Flamengo não tem demonstrado aquele futebol, né, muito agradável na Libertadores. Mas o que é que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo ele vai abrir mão da Libertadores, né? Já que os grandes, né, mais ali o Boto, o BAP, já falaram que a prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. Vocês acham que nessa situação os caras vão abandonar a Libertadores? Eu acho que seria um tiro no pé caso isso acontecesse. Eu acredito que os caras vão demonstrar hoje. O jogo de hoje vai demonstrar aí o que é que o Flamengo realmente quer, né, para o seu futuro, né, se realmente vai querer permanecer nessa competição ou se vai querer ali jogar, contar com a sorte, tipo, vamos vencer ali, fazer 1-0, 2-1, vamos estar contando com a sorte, o próximo jogo a gente vê o que dá, né, para ver aí essa situação. Mas se hoje o Flamengo mostrar um bom futebol, de ir para cima, de garra e desempenho, eu acredito que o Flamengo vai demonstrar sim que quer permanecer na Libertadores. Mas se não mostrar um bom futebol, que tem demonstrado ali às vezes no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Flamengo não vai querer ficar na Libertadores. Porque o Flamengo hoje, vencendo a LDU de Quito, eu acredito que o Flamengo tem muita chance de vencer o Deportivo Táchira, que é o último confronto do Flamengo aí da fase de grupos da Libertadores, né? Então, se a gente for fazer uns cálculos aqui, né, hoje uma vitória do Flamengo contra a LDU de Quito, o Flamengo alcançaria os 8 pontos, ali ficaria empatado contra a LDU de Quito, tá certo? E hoje o Central Córdoba também vai enfrentar ali o Deportivo Táchira, não é isso? Então, não, já enfrentou terça-feira e venceu, né? Então, tá por ali. E depois tem o jogo entre LDU e Deportivo Táchira e Flamengo e LDU e Central Córdoba, Flamengo e Deportivo Táchira. Então, eu acho que o Flamengo vencendo hoje, o Flamengo passa para a próxima fase da Libertadores. Se o Flamengo não vencer hoje, adeus aí a essas chances aí de passar para a próxima fase. Porque o Flamengo hoje é o terceiro colocado em um grupo a qual todos colocavam o Flamengo em primeiro lugar, pô. Esse grupo era do Flamengo passar em primeiro lugar. Esse grupo era o grupo que todos... Esse aqui foi o quebra-bet, tá? Se tivesse uma bet dizendo o primeiro do grupo C, sequência do grupo C, todos colocariam no mínimo ali o Flamengo em primeiro, o LDU em segundo. Mas vamos falar do Flamengo, né? No mínimo o Flamengo em primeiro. Todos colocariam o Flamengo em primeiro. E quebrava a bet, tá? Esse aí foi o quebra-gente, né? A bet lucrou todos, lucraria tudo. É porque o Flamengo, num grupo como esse, o Flamengo em terceiro lugar, é inacreditável mesmo. O que os caras conseguiram fazer com o time do Flamengo na Libertadores. Inacreditável. Porque um time que nem o Flamengo, com uma vitória nesses jogos, uma vitória, um empate, uma derrota e 2 empates seguidos, não tem condições. E hoje o Flamengo tem que ir com sangue nos olhos para esse jogo. Ou o Flamengo vence hoje, é vencer ou vencer. Mas e aí, o que é que vocês acham? Qual o seu palpite, qual o seu placar para essa partida de logo mais entre Flamengo e LDU de Quito? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!